Aleluia! Nós estamos felizes nessa manhã, é motivo de muita alegria estarmos junto dos irmãos em uma festa espiritual, porque quando nós estamos reunidos, nós estamos desfrutando de uma grande festa, que é alimentar do falar, da palavra, do compartilhar dos hinos, dos louvores. Isso é muito rico para nós, para a nossa vida espiritual. Esses compartilhares, até mesmo as orações dos irmãos, o falar da palavra, o cantar dos hinos, que traz renovação espiritual para todos nós. Eu disse para vocês e sempre vou dizer isso para vocês, até que isso fique gravado no subconsciente de vocês. Não pegue um versículo isolado da Bíblia. Falei ontem, volto a repetir, a Bíblia é o livro mais vendido e o menos entendido por aqueles que deveriam entender, que somos nós, os cristãos. Muitas das vezes fazemos uma salada de versículos isolados e comemos aquilo, e aquilo não traz nenhuma edificação. E quando você vai conversar com alguém esclarecido da palavra, ele te coloca no bolso, ele derruba as suas teses, porque as suas teses são versículos isolados, fora do texto e do contexto. São jargões que você formou na Bíblia. O sistema religioso, o sistema evangélico está cheio disso. A teologia sistematizada, ela ensina isso. Ao mesmo tempo que ensina isso, ela ensina para os líderes não mostrar a verdade, mas mostrar a mentira. É por isso que os templos, não estou criticando, não estou falando mal, vim de lá, fiquei mais de 20 anos lá. É por isso que os templos evangélicos, principalmente aos domingos à noite, estão superlotados de pessoas comendo comidas estragadas. Versículos isolados do texto. Eu disse para vocês ontem, quando nós estudamos ensino fundamental, ensino médio, nós aprendemos a fazer o quê? Interpretação do texto, uma análise sintática do texto. Quando vamos para a Bíblia é a mesma coisa. Nós temos que observar o texto, observar o que o texto está falando. O que acontece? Muitas das vezes é retirado o versículo isolado e aí a pessoa fala um monte de heresia em cima daquele versículo. E digo mais, uma heresia falada há anos a fio, em cima de um versículo, se torna uma verdade. Quando aquela heresia, quando aquele falar, que é falada em cima de um versículo isolado, se torna uma verdade, quando a verdade chega, há resistência. Eu não aprendi assim, não foi assim que me ensinaram. Aí eu vou perguntar ao irmão fulano de tal, aí eu vou perguntar ao irmão fulano de tal. Pode perguntar, mas você tem que observar o que está dizendo a Bíblia, o texto. Porque senão o que vai acontecer? Você vai continuar sendo manipulado por aqueles que deveriam falar a verdade. Vocês já prestaram atenção que no nosso país, vamos pegar o Brasil, já melhorou muito. Eu estou com 61 anos de idade. Na minha época, para estudar, era uma dificuldade tremenda. Quem tem a minha idade ou mais velho do que eu sabe disso. Para você fazer o ensino fundamental, eu tinha que pegar um ônibus e ir lá para a cabana do pai Tomás. Fazer o ensino fundamental, que chamava 8ª série na época. Aqui nessa região, que eu morava sempre no Regina, morei sempre no Regina, meus pais vieram para cá há 70 anos, meu pai está com 90 anos, meu pai veio para cá então, com 20 e poucos anos de idade, ele veio para cá. Então tem mais ou menos uns 75 anos que meu pai mora aqui no Regina. Muitos irmãos conhecem ele, meu pai e a minha mãe.
Então, naquela época, para mim fazer o ensino fundamental, que chamava oitava série, eu tinha que fazer uma viagem, pegar um ônibus e descer na cabana do Pai Tomás para estudar no colégio lá. Para mim fazer o ensino médio, lá não tinha ensino médio. E eu só fui fazer o ensino médio depois que eu tinha 22 anos de idade. Eu já era até militar nessa época, já era cabo da polícia. Aí que eu fui fazer o ensino médio. Para vocês verem, porque para mim fazer o curso de sargento eu tinha que ter um ensino médio, aí eu tive que fazer o ensino médio, depois já era cabo. Para vocês verem a dificuldade que era estudar naquela época. O André lembra disso. Mas isso no nosso país foi melhorando aos poucos. Mas ainda não está bom. Não está bom. Você sabe por quê? Deveria ter faculdade. Aqui em Birité tem uma faculdade, não é, André? Uma faculdade. Tem uma faculdade em Birité. Deveria ter 3, 4 faculdades públicas aqui em Birité. E com bons cursos. Não é cursos que eles querem colocar, não. É bons cursos. Deveria ter, não tem. Você sabe por quê? Não é negócio para os nossos presidentes, para os nossos governadores, investir em educação. Não é. Você sabe por quê? Porque a pessoa esclarecida, ela não é manipulada facilmente. Quando a pessoa é esclarecida, nós temos um jovem ali nos visitando, qual é o seu nome? Samuel Rocha. Bem jovem, tem as jovens aí. Hoje é mais fácil, viu, Samuel? Mas antigamente, eu estou te falando, eu tinha que fazer uma viagem do Regina para a cabana do Pai Tomás para fazer o ensino fundamental. E o ensino médio, meu irmão, você tinha que viajar muito mais para fazer ele. Mas o que eu estou falando? Não é negócio para os nossos governantes investir em educação. Sabe por quê? Uma pessoa esclarecida, ela não aceita ser manipulada, ela vai questionar. Assim, meus irmãos, é com a Bíblia, este livro aqui. Quanto mais você ser esclarecido, quando chegar a mentira, quando chegar a manipulação, quando chegar o versículo isolado do texto, você vai falar, opa, não é por aí, meu irmão. Vai devagar, não é por aí. O texto não está dizendo isso. A religião manipula usando versículos isolados, e os templos ficam superlotados. E a Bíblia, como disse para vocês, é o livro mais vendido e o menos entendido por causa disso. O brasileiro já não gosta de ler. Está provado isso, o brasileiro não gosta de ler. Muito menos eles vão preocupar em ler o quê? A Bíblia. Então chega, come o que é dado, come o que é falado. O líder pega o versículo isolado, ele vai lá em Salmos, eles gostam muito de Salmos, né? Vai lá em Salmos, que é fácil falar de Salmos. É falar de Salmos do que falar das cartas do apóstolo Paulo. Então, é isso aí. Nós precisamos observar o texto da palavra. Ponto, vírgula. Carol está aí, Karine, está as filhas do Rude, os jovens estão aí, já terminaram o ensino médio, já estão terminando, eles sabem disso. Tem que fazer uma análise do texto, se possível, uma análise sintática do texto, para você ver o que aquele texto está dizendo. E eu tenho mostrado isso aqui para vocês. Quando eu vou falar, eu mostro o que está no texto. Eu não pego um versículo isolado e falo para vocês. Posso até pegar, mas eu falo o que está no texto. Eu mostro o que está falando no texto. Para vocês atentar, porque quando o irmão, até mesmo subir aqui, e ele pegar um versículo isolado, você vai saber identificar. Não, está isolado. Não está legal. O que ele está falando não está de acordo com o texto. É isso que nós devemos ficarmos o quê? Atentos. Para não ser enganados, para não sermos manipulados. Porque milhares e milhares de cristãos são manipulados, são enganados por causa disso aí. Nós estamos vendo a história, estamos terminando a história de Jacó e estamos dando início à história de José. E ontem eu falei para vocês sobre o apacentamento
nosso aqui, entre nós, os irmãos, que nós devemos cuidar uns dos outros, apacentar uns os outros, isso entre nós. Eu falei que nós não temos uma classe especial de irmãos designados para apacentar. Quando eu era do sistema religioso, eu era bem jovem, tinha meus 16, 17 anos, eu participava de um grupo que foi escolhido para visitar os irmãos, para visitar, apacentar. E era tipo assim, André, pegava de 2 a 2, de 2 a 2. Se era o casal casados, pegava o casal, marido e mulher. Se fosse jovem, pegava 2 jovens para visitar os irmãos. Aí, eles davam um carnezinho para a gente. Um exemplo, eu fui visitar a casa da irmã Carla. Foi eu e o Pedro lá. Nós somos parceiros de visita, que eles escolheram e colocaram nosso nome. Aí, combinei com o Pedro o dia, combinei com a Carla o horário. Fui lá visitar a irmã Carla. Aí eu relatava no texto. Colocava o meu nome, o nome do Pedro, visitante, irmã Carla. No final do mês, é tipo uma meta, tá, irmãos? No final do mês eles liam. José Neiva Ferreira e irmão Pedro visitou tantos irmãos. O irmão tal, a irmã tal, visitou tantos irmãos. Era assim que funcionava. Era uma classe separada para visitar, apacentar os irmãos. Aqui no nosso meio não existe isso. Aqui todos nós somos pastores. Todos nós podemos apacentar uns aos outros. Cuidar da igreja. Cuidar da igreja. Esse é o nosso objetivo. José foi preparado sem saber, até o Paulo disse ontem, eu falei cidade, mas naquela época eles falavam que era um país realmente. O Egito era um país, mas era um país pequeno. Se pegar, por exemplo, cidade de Ibirité, era o tamanho daquele país, praticamente. Porque eram poucas pessoas. Então, José, ele foi preparado sem saber para ser governador do Egito. E quando ele foi ser governador do Egito, ele já estava preparado para cuidar das pessoas. Nós sabemos que houve 7 anos de fome, 7 anos de falta de alimentação. Ele administrou tudo. Ninguém morreu de fome na sua gestão, né, Mauri? Ele era um bom gestor. Mas por que ele era um bom gestor? Primeiro que Deus treinou ele no viver dele. E outra, ele era chamado e escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Os chamados, os eleitos, escolhidos por Deus, são escolhidos desde antes da fundação do mundo. Como escolheu o justo Abel e não escolheu Caim. Escolheu Jacó e não escolheu Esaú. E aí continua essa linhagem na Bíblia. É Deus que escolhe. Em Romanos 9, Paulo estava lá numa discussão tremenda lá com alguém em Roma, porque alguém achava que era injustiça da parte de Deus ter escolhido Jacó lá no ventre materno e não ter escolhido Esaú. Existia uma discussão lá em Roma, e Paulo estava falando para eles, não há injustiça da parte de Deus. Deus usa de misericórdia para quem Ele quer usar de misericórdia. Paulo estava nessa discussão aí. Até hoje os cristãos discutem isso, tá? Até hoje milhares de cristãos estão falando, por que Deus não escolheu Caim? Por que Deus não escolheu Esaú? Eles falam até que Deus é injusto. Deus não é injusto. É Ele que escolhe e ponto final. O apóstolo Paulo falou, a fé não é de todos. A fé não é de todos. O que nós devemos fazer? Agradecer a Deus por Ele ter tido misericórdia de nós desde antes da fundação do mundo e ter nos escolhido. Porque se nós estamos aqui, incluindo até o irmão que está nos visitando, porque alguém
Escolhido. Se não fosse escolhido, não estávamos aqui. Então os escolhidos são chamados desde antes de existir a terra, os céus, Deus já nos havia escolhido, como nesses 2000 anos, 2000 anos não, 6000 anos, desde o Velho Testamento, Ele tem escolhido os seus eleitos e chamados, desde a fundação do mundo. Não tem aquela de aceitar Jesus, não tem aquela de alguém falar, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Não tem isso. Deus não é cego. Deus não é cego. Aí o cara vem aqui na frente, levanta a mão para receber a oração. O líder pergunta para ele, como é que é seu nome? Meu nome é Manuel. Vamos orar, apresentar o Manuel, que agora ele aceitou Jesus. E ora pedindo para Deus colocar o nome do Manuel no livro da vida. Deus é cego, não é? Deus não é onisciente, não. Deus só conheceu o Manuel, ele levantou a mão lá e veio aqui para frente aceitar Jesus. E Jesus também é um coitadinho, não é? Precisa de alguém aceitar ele? Isso não existe. Essas decisões não cabem ao homem. Quanto no lado espiritual, não existe livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para escolher a sua profissão, para escolher com quem você vai se casar, para escolher qual casa você vai comprar, qual apartamento você vai comprar. Aí você tem livre-arbítrio. Mas quanto à escolha espiritual, você não tem livre-arbítrio. É Deus que escolhe. Porque se você tivesse livre-arbítrio para escolher Deus ou não escolher, Deus seria pego de surpresa e ele também não seria o quê? Onisciente. Quando você fala, não, eu escolhi Deus, então Deus não sabia. Deus não é onisciente. Os irmãos estão entendendo? Então, quando uma pessoa, ela vem reunir conosco, ou vai reunir em qualquer outro lugar, é porque ela já pertence a Deus. Ela já pertencia a Deus desde antes da fundação do mundo. É o que é com Saulo de Tarso. Saulo, futuramente o apóstolo Paulo, ele foi escolhido desde antes da fundação do mundo também. Escolhido para ser apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo. Ele foi escolhido lá. Ele era zeloso da lei, não era? Criado aos pés de Gamaliel, instruído, conhecedor da lei, fariseu de fariseu, hebreus de hebreus. Quanto à lei fariseu, era alguém instruído da lei. E ele perseguia os cristãos porque ele não acreditava, como muitos naquela época não acreditavam, que Jesus era filho de Deus. Então quando ele perseguia os cristãos, ele estava dizendo que cria nesse Jesus de Nazaré, que veio, pregou o evangelho para os judeus na primeira era cristã, e foi à cruz, morreu e ressuscitou. Ele não acreditava, mas ele perseguia os cristãos, tentando agradar quem? A Deus. O coração dele, a mente dele estava voltado para quem? Para Deus. Ele já era um escolhido. Só que no time da história, quando ele ia perseguir os cristãos em Damasco, Jesus apareceu para ele. Aí mudou a história dele, André. Falou, Paulo, até agora você fazia a sua vontade. A partir de agora você vai fazer a minha vontade. Você perseguia, agora você vai ser perseguido. Vocês entendem aí como é que são as coisas? Ele já era escolhido, já era alguém escolhido. Assim somos nós, irmãos. Isso nos dá uma segurança tremenda. Eu fico seguro com isso, porque eu estou na mão do Pai, e na mão do Pai ninguém vai me arrebatar, nada vai me arrebatar da mão do Pai, nada tirar eu e você das mãos do Pai, nada, nem ninguém vai nos tirar da mão do Pai. Nós estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal, nas mãos de Deus. Nos dá uma segurança. Aí nós temos paz com Deus, tira toda a ação de cima de nós. Ainda que alguém queira trazer o pecado de volta, e lá na cruz pegar os pecados que Cristo levou para a cruz, vai lá, pega os pecados de volta e traz. Não, você pode trazer.
Mas Romanos 8, versículo 1 e 2 fala, o apóstolo Paulo falou que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, mas irmão Ney, eu peco. Sim, você peca na sua carne. E se você peca na sua carne, você vai colher na sua carne. E o terreno é fértil. Pecou, colhe na sua carne. Irmãos, é isso que nós devemos entender. Porque senão você fala uma coisa na Bíblia e depois você desfala. Você fala que Romanos 8, 1 e 2, que nenhuma condenação, Mauri, existe para nós que estamos em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo você falou que não existe nenhuma condenação, mas ao mesmo tempo você fala que há condenação. Você desfala o que você está falando. Entendeu? Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Se Paulo falou que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mesmo que alguém traga condenação, mesmo que alguém fale que você está debaixo de maldição, nós não estamos mais, já estivemos, não estamos. Cristo foi à cruz e pagou um alto preço uma única vez por todas. Ele derramou o seu sangue uma única vez por todas. É isso que as cartas de Paulo nos mostram. Mas vamos voltar para o livro que nós estamos ruminando. Vamos para Gênesis 37, a partir do versículo 5. Nos mostra algo interessante a respeito de José. Acharam? Os irmãos já acharam? Espera a irmã Tereza achar. 37, versículo 5, a partir do versículo 5. Acharam, irmãos? Amém? Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então José sonhava e relatava os seus sonhos. E ele falou aqui no versículo 7 que eles estávamos atando feixes no campo e que o feixe dele se levantou, se destacou. E que o feixe de seus irmãos rodeava o feixe dele e inclinou perante o feixe de seus irmãos, inclinou perante o feixe de José. Aí o que os seus irmãos fizeram? Seus irmãos interpretaram o sonho de imediato. E os irmãos de José aqui já estavam desconfiados de José, que eu falei ontem para vocês. Eles já estavam com o pé atrás com José. Aí os irmãos falaram no versículo 8, interpretaram direitinho. E foi isso que realmente aconteceu quando ele foi governador do Egito. Então lhe disseram aos seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Os irmãos entenderam, os irmãos dele. Você vai reinar sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Você vai dominar sobre nós, José? Você vai reinar sobre nós, José? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9, outro sonho. Teve ainda outro sonho, referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Ele estava falando de quê? Ele não sabia, ele só sonhava e eles mesmos interpretavam. José não, ninguém sabia que ele ia ser governador do Egito. Mas esses sonhos aqui está falando sobre quando ele seria o quê? Governador lá no Egito.
Mas o pai e os irmãos interpretavam o sonho, né? Porque aqui quando ele fala que sonho também que o sol, o pai, a lua, a mãe e 11 estrelas, os 11 irmãos iriam o quê? Se inclinar perante ele. E realmente eles inclinaram perante ele, quando ele foi governador. Vamos para Gênesis 41, versículo 53. Nós sabemos, né, irmãos, aconteceu várias coisas com José. Ele foi vendido, os irmãos dele pegaram ele lá no deserto. Primeiro, queriam matar ele. Eu falei ontem para vocês, ele ganhou uma túnica talada de mangas compridas do pai. Aquela túnica tinha um grande valor. O pai não deu esse presente para os demais irmãos. Os irmãos ficaram contra ele, enciumados contra ele. José foi atrás dos irmãos procurar os irmãos. Os irmãos falaram, lá vem lá o tal sonhador. Pegaram ele. A maioria dos irmãos falaram, vamos matar ele. A inveja e o ciúme. Vamos matar ele. Aí o irmão Rubem falou, não, vamos jogar numa cisterna. E vamos pegar a túnica dele, sujar ela com sangue de animais e mandar para o nosso pai. Nosso pai vai pensar que um animal comeu ele. Aí, mas antes disso, eles já estavam conspirando contra quem? Contra José. Já estava ensinado, já estava com inveja dele, porque o pai falou que amava mais ele do que os outros irmãos. Eu acho para vocês, nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência vai ter um filho preferido ou uma filha preferida. Vai tratar todos iguais. Você não vai dar um presente para um filho preferido e não vai deixar os outros filhos sem receber o presente. Ou você dá o presente a todos eles, ou você não dá para nenhum deles. Tem que ser tratados iguais, para não haver esse tipo de ciúme, de rivalidade entre os irmãos. Mas com José aconteceu isso. O pai amava mais ele, o pai falava, não, esse é o filho da minha velhice, eu amo mais José. E fez para ele uma túnica de grande valor e deu para José. E os demais, observando tudo aquilo, e odiaram cada vez mais, enciumaram cada vez mais José. Quando José aparece, eles falam, vamos matar ele. O tal sonhador está aparecendo, vamos matá-lo. Primeiro, o Rubem falou, não, vamos jogar ele numa cisterna. Coloquei na cisterna lá. Falou, vamos mandar a túnica suja de sangue para o nosso pai. Nosso pai vai deduzir que ele morreu comido por uma fera. Depois de vir uma caravana de comerciantes, tudo isso aconteceu com José, já era plano de Deus acontecer isso com José. Aí vieram uma caravana de comerciantes, eles tiraram José da cisterna e venderam para aqueles, venderam por 20 ciclos de prata, para aquela caravana de comerciantes. E José foi parar exatamente onde Deus queria. Onde Deus queria José? No Egito. E ele foi parar lá. E lá aconteceu várias coisas. Ele foi preso injustamente. Futuramente nós vamos ver isso. Ele foi preso injustamente. Mas aonde ele colocava as mãos, tudo prosperava. Assim somos nós, irmãos. Onde nós colocamos as nossas mãos, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, tudo tem que ser abençoado. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Não é que nós vamos ser abençoados, nós já somos abençoados. Olha que garantia que Deus deu para nós. Não é que você vai num templo para ser abençoado, não é que você vai receber a oração de um homem e ele vai passar um óleo na sua testa para você ser abençoado, não. Você já é abençoado, você já nasceu abençoado por Deus. Nós já somos abençoados. Mas se tem alguém que não é abençoado ainda, é porque não tomou posse. É só tomar posse das
bênçãos. Então, vamos ler o versículo 53 de Gênesis 41. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, farei. José já havia predito que essa fome iria acontecer. E ele já era quem? O governador lá. Então, sobre o governo de José, nesses 7 anos de escassez, porque houve 7 anos de muita fartura e 7 anos de escassez, de falta de alimentação. Quem estava sob o governo de José não morreu de fome, não morreram de fome, porque José sabia administrar, ele era um bom gestor. Aí no capítulo 42, versículo 6, José era governador daquela terra, ora ele quem vendia a todos os povos da terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Há o sonho se cumprindo aqui. Há o sonho se cumprindo, né, auxiliadora? Chegou lá, os irmãos não reconheceram José, porque para eles José já até estava morto realmente, e eles foram comprar alimentação que o pai tinha mandado, Jacó tinha mandado, vai lá comprar alimentação. Chegaram lá e tiveram que inclinar perante José. Viu aí? Viu que tudo se cumpre? Tudo se encaixa certinho? Que o quebra-cabeça vai se montando, vai se ajustando? Assim a palavra é isso, irmãos. Ela tem que se ajustar, ela tem que se encaixar. Se não encaixar, se não se ajustar, tem alguma coisa errada. Aí, versículo 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente. E lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Aí depois os irmãos sabem dessa história, depois os irmãos podem continuar lendo. Então se cumpriu o sonho de José. Mas o que eu quero pegar é que José estava cuidando de pessoas, de vidas. Hoje nós estamos também cuidando de quê? De pessoas, de vidas. Ontem eu falei que nós devemos cuidar de pessoas internamente. Internamente somos nós, os domésticos da fé. Cuidar uns dos outros, apacentar uns dos outros. E que nós devemos cuidar de pessoas externamente. Nós temos uma dupla missão: cuidar internamente, apacentar internamente, cuidar externamente, apacentar externamente. Cuidar e apacentar externamente está ligado ao quê? A pregação do Evangelho, ao posso orar por você, cortagem por hora, é você carregar um livro, uma literatura, um jornal, uma árvore da vida, um folheto na sua bolsa e dar para alguém. Isso é cuidar externamente. Quando nós falamos, vamos sair tal dia para a pregação do Evangelho, os irmãos que estão disponíveis, venha para o local, porque nós vamos sair. Vamos para o centro comercial do Jatobá, vamos para lá. Vamos pegar as literaturas e vamos para lá. Lá nós vamos orar pelas pessoas, colocar o alimento diário em bom estado, colocar um folheto, colocar um jornalzinho nas mãos das pessoas. E vamos dialogar com as pessoas. Vamos conversar com elas.
Isso é cuidar de quem? De pessoas. E você vai para lá para fazer o quê? Trazer libertação. Você vai libertar principalmente os nossos amados irmãos que estão debaixo de maldição, estão debaixo da lei de Moisés. Nós temos liberdade em Cristo, não libertinagem. Nós temos liberdade em Cristo. Mas milhares e milhares de cristãos, uma hora eles falam, estou debaixo da graça. Outra hora eles estão debaixo de quê? Da lei de Moisés. Das 613 ordenanças de Moisés. É paga o preço, é sobe o monte, é faz isso, faz aquilo. E os irmãos ficam loucos. Uma hora eu estou fazendo jejum, outra hora eu estou de joelho. Tem uns, né, irmãos? Tem uns que eles acham que esse negócio aqui, ó, esse púlpito aqui é santo. Isso aqui era no Velho Testamento, era lá no Templo de Jerusalém. Eles trazem isso para hoje. O que acontece? Tem muitos irmãos que chegam aqui, ó, as chamadas igrejas pentecostais, os neopentecostais. Não estou criticando, vim de lá, estou mostrando a verdade, para vocês libertar isso deles quando for pregar o Evangelho. Eles chegam no púlpito aqui, eles joelham aqui, ó, e tem que tocar, tem que colocar a mão, que para eles esse lugar aqui é santo. Eles acham que um monte de cimento, de tijolo, sei lá, ou madeira, eles acham que aquilo ali é santo. Eles joelham diante daquilo. Irmãos, os cristãos... Hã? Santo é o que está dentro de nós, mas para eles, santo é o que está exterior. É o que eu falo, os evangélicos, eles adoram ídolos, igual os nossos irmãos que são católicos. Mesma coisa. Os nossos irmãos que são católicos, eles adoram os ídolos de parede. Também não estou criticando, não estou falando mal. Os nossos irmãos que são evangélicos, eles adoram a placa, né? Ah, eu sou batista. Eu sou presbiteriano. Aquilo é um ídolo para eles. E lá, muitas das vezes na placa tem o nome de um homem, não tem? Fundador fulano de tal. Eles recebem uma carteirinha de membro com o nome daquele fundador, e acham bonito aquilo, porque só tem aquilo, irmão. Eu falei para vocês, não tem isso aqui, ó, não tem as verdades do Evangelho, só tem aquilo, acredita naquilo, vai acreditar naquilo. Então, quando vamos pregar o Evangelho, vamos libertar os nossos amados irmãos dessas amarras, dessas algemas, que não deveria nem estar no pulso, mas está onde? Na mente. São escravos aonde? Na mente. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele se diz ateu. Mas ele se diz ateu porque ele ficou 30 anos no sistema evangélico e aquilo machucou muito ele. Hoje ele fala, não, eu sou ateu. Eu já perguntei para ele vários anos atrás, perguntei para ele, você é ateu porque você não crê em Deus ou porque você está revoltado com o sistema evangélico? Ele falou, é isso aí. E eu falo para eles que eu não creio, que eu sou ateu, mas é porque eu não acredito nesse Deus e nesse Jesus evangélico. Ele se tornou opositor número 1 deles. E ele é inteligente, ele estuda. Ele está no meu grupo de WhatsApp, de veteranos, ele cala a boca lá dos pastores lá, tá? Ele fala, não existe Deus, esse Deus que vocês pregam não existe, e ele prova. E eles, ó, eles fecham a boca. Porque ele estuda, ele vai a fundo. Irmãos, tem pessoas assim. Quando você vai pregar o Evangelho para elas falam, não. É crente? Não? Por quê? São filhas de Deus, tá? São escolhidas desde antes da fundação do mundo também. Mas estão escandalizadas com o sistema evangélico. E nós vamos libertar estas pessoas dessa escravidão. Pregando o Evangelho também para eles. Levando essa liberdade que nós temos em Cristo.
falando para ela, meu irmão, minha irmã, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Estamos livres de condenação. Estamos em Cristo. Estamos desfrutando do Evangelho da graça. Cristo é o dom da justiça. Isso vai libertar os nossos irmãos. Vamos... Romanos. É um clássico entre nós, Romanos. Capítulo 5. Aqui o texto de Romanos, capítulo 5, é importante, que Paulo está falando exatamente de Adão e Cristo. Esse é o texto. Era a lei e a graça de Cristo. O texto está mostrando isso. Aí quando chega aqui, no versículo 17, Paulo fala assim para os irmãos de Roma, para a igreja de Roma: se pela ofensa de um e por meio de um só, Adão, se pela ofensa de um só que foi Adão, reinou a morte, e a morte reinou de Adão até a ressurreição de Cristo. Essa morte aqui é a morte espiritual, é a cegueira espiritual, era o que a lei de Moisés trazia. A lei de Moisés cegava o povo e continua cegando até hoje. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. A abundância da graça e o dom da justiça é quem? Cristo. O Cristo ressuscitado. O Cristo que passou pela morte e ressurreição. Ele é a graça, a abundância da graça e o dom da justiça. Paulo estava falando para eles, olha, não é a lei de Moisés mais, não é a lei, mas agora é a graça de Cristo e o dom da justiça próprio Cristo. E ele continua, esses reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, quem está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Paulo chegou a falar isso. Tem muitos irmãos nossos debaixo de maldição, porque está debaixo da lei. Tem aqueles que não pode trabalhar no sábado, não pode comer carne de porco. Isso está lá nas ordenanças de Moisés, lá no livro de Levítico. Estão praticando lá. Nem café pode tomar. Não, tomar café vicia. Então, não pode fazer um monte de coisa. Então, estão debaixo de maldição, debaixo da lei. São as ordenanças de Moisés. É isso que Paulo estava falando, olha, abandona a tradição, abandona a lei de Moisés, viva debaixo da graça, viva debaixo do dom de Deus, que é Cristo, porque esses que estão debaixo da graça, do dom de Deus, que é Cristo, estão reinando em vida. É o nosso caso, irmãos. Nós estamos reinando em vida, em perfeita paz e em perfeita vitória. Mas não tem uns irmãos que é meio atribulados? Os irmãos que só vivem atribulados, só vivem reclamando da vida. Você olha para eles, está cabisbaixo, está com o semblante caído. Está reinando em vida? Não. Porque quando você está reinando em vida, você anda de cabeça erguida. Você pode estar passando a pior situação da sua vida. Você pode estar enfrentando o maior problema da sua vida. Mas você sabe que em Cristo você é mais do que vencedor. Essa é a nossa garantia. Em Cristo somos mais do que vencedores. As coisas não estão bem. Mas eu estou o quê? Desfrutando de Cristo. Eu que falei ontem para vocês, levanta de manhã e fala, hoje vai ser o meu melhor dia. Abençoa o dia. Hoje vai ser meu melhor dia. Talvez o dia não foi o melhor. Problema, teve dificuldade, teve problema de saúde. Mas quando chega a noite que você vai dormir, você fala, Senhor, eu te agradeço. Hoje foi o meu melhor dia. Não foi. Mas você diz para Deus que foi. Você está tomando posse da bênção.
Mas quando você diz, você confessa derrota, quando você confessa que foi derrotado naquele dia, no outro dia você vai ser mais derrotado ainda. Então nós temos que confessar o quê? Vitória. Vitória em Cristo. É isso que temos que fazer. Tomar posse da bênção. Isso é o que? Reinar em vida, irmãos. Hã? Lembrou do hino? Já é vitória. Já é vitória. Já é vitória. Então, voltando, irmãos, nós devemos anunciar este evangelho para as demais pessoas. Cuidar de pessoas. Eu, mas a Isabel, nós estamos cuidando de uma jovem. Ela tem 48 anos, ela é cadeirante desde criança, mora sozinha lá no Duval de Barros. Já tem uns 2 meses, nós vamos para lá na sexta-feira. Ela já passou por umas 50 denominações. Ela conhece muito a Bíblia. Nós estamos fazendo um processo de lavar a mente dela daquilo que foi implantado na cabeça dela do sistema religioso. Fazendo um processo de libertação, de tirar a lei de Moisés, de tirar as ordenanças que foi implantada nela, para ela introduzir a graça de Cristo. Isso aí, Pedro. Introduzir a graça de Cristo, você tira a lei, tira as ordenanças e introduz a graça. Nós estamos fazendo esse trabalho com ela. E ela já estava bastante liberta. Por que ela não ficou, desde criança, foi criada no sistema evangélico, mas por que ela não está lá? É uma dessas que eu falei para vocês, daqueles que quando vocês vão pregar o evangelho para ele fala assim, não, é crente, não. Não é que ele é filho da maldição, não. É porque ele está escandalizado, tá? Ele está machucado, ele está ferido. Ele não quer nem saber. Há 34 anos eu estou reunindo com vocês. Eu vim para cá machucado também. Eu fui para a igreja evangélica quando meu pai foi, eu tinha 7 anos de idade. Imagina, eu estou com 61 anos de idade, imagina 54 anos atrás como é que era o sistema religioso. Você não podia jogar futebol, você não podia usar um short, podia ir à praia, você não podia fazer nada. E as irmãs, muito pior, as irmãs pareciam umas bruxinhas, né? Umas bruxinhas, não podia passar um batom, não podia usar um brinco, um palmo abaixo do joelho. Irmãos, né? Que situação. Hoje já evoluiu muito, porque se vocês perceberem, dificilmente tem jovens lá, mas é idosas, porque não aguenta o sistema. O sistema já adequou, já foi adequando ao longo dos anos, porque senão ia ficar sem ninguém. Hoje tem até o carnaval evangélico para atrair os jovens. Carnaval evangélico para atrair os jovens. É uma maneira de atrair eles, porque eles viram que estavam o quê? Perdendo. 2 Coríntios, está perto aqui, 2 Coríntios 3, versículo 4 até o 6, é um clássico também entre nós. Acharam? Amém? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós sabemos, irmãos, que nós não temos capacidade em nós mesmos. Ontem eu falei para vocês aqui, né? Que nós não devemos falar assim, eu vou visitar, eu vou pregar o Evangelho. Não, mudo falar. Deus, através de mim, vai pregar o Evangelho. Deus, através de mim,
vai apacentar os irmãos. Deus, através de mim, vai fazer com que eu sirva no serviço de música. Deus, através de mim, vai fazer com que eu vou hoje à reunião da igreja. Muda. Porque quando você coloca o eu frente, você pode colocar até sem intenção de se orgulhar, uma força de expressão, mas alguém pode achar que você está se orgulhando. E muito se fala em fazer a vontade de Deus. Você diz, Deus em mim vai fazer a vontade de Deus, Pedro. É Deus em você. Deus em você, Pedro, é que vai fazer a vontade dele próprio, de Deus. Muda essa maneira de falar. Mas nós não temos capacidade. Essa capacidade, essa suficiência vem de quem? De Deus. Muitas pessoas falam assim, eu não consigo pregar o evangelho, eu não sei falar. Não, é só você abrir a boca. É só você alimentar da palavra e abrir a boca que o Senhor vai falar através da sua boca. Porque a capacidade não é de você mesmo. Ninguém sabe. Eu também não sei, não. Ninguém sabe pregar o evangelho. Não é uma receita de bolo. Não é isso, não. Você vai conversar com uma pessoa, você não sabe o que você vai ter que falar para ela. Você sabe que você vai ter que conversar com ela, falar do evangelho para ela. Mas você não sabe o que ela vai perguntar para você, qual será a necessidade dela. Aí você vai ter que dialogar com ela. O diálogo seu vem na hora. E é Deus que vai falar através de você. Então tire esse conceito da cabeça que você não sabe pregar o evangelho. Nós realmente não sabemos. Quem sabe é o nosso Deus. E o nosso está onde? Em nós. Em nós. Outra coisa que eu falei para vocês. Eu falei para vocês que eu vou mostrar o que está no texto. Eu não vou aplicar versículo isolado para vocês não. Versículo 6 fala assim: o qual nos habilitou, ou seja, nos qualificou para ser ministros de uma nova aliança, da graça, do Evangelho da Graça. Porque o apóstolo Paulo, nesse contexto aqui do capítulo 3, ele está falando de lei. Vocês podem perceber que Paulo, quando ele sempre estava falando da lei de Moisés com os irmãos. Vocês sabem por quê? Irmãos, preste atenção, se hoje tem muitos irmãos seguindo a lei de Moisés, praticando alguns requisitos da lei de Moisés, imaginem lá na primeira era cristã como é que era. A influência da lei como é que era. Então Paulo ele sempre estava lavando os irmãos, purificando os irmãos da obra da lei. Esse era o chamamento de Paulo. E esse capítulo 3 aqui, ele está falando também da lei com eles. Ele fala no versículo 1, começamos porventura outra vez a recomendar a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Aí ele vai falando, vai discorrendo sobre a lei. Aí ele fala aqui no versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Aí nós falamos assim, não, a letra é o conhecimento. A letra morta mata. Não está falando de conhecimento, não. Essa letra aqui era a lei de Moisés. A letra que mata é a lei de Moisés. Ele está falando isso. Ele não está falando do conhecimento que mata, do conhecimento sem Deus que mata. Ele não está falando isso. O texto mostra que ele não está falando isso. O texto mostra que quando ele fala que a letra mata, era a lei de Moisés, eram as ordenanças de Moisés. Mas muitas das vezes nós falamos, não, conhecimento morto mata, a letra mata. Irmão, você tem que conhecer a Bíblia mesmo. Você tem que conhecer ela mesmo, de fato e de verdade. E ela não mata, o conhecimento da Bíblia não mata, é o contrário, da vida. Que mata aqui era a lei de Moisés, que estava matando e mata até hoje. Por isso que fala, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, ou seja, não da lei, mas do Espírito. Porque a lei mata, mas o Espírito dá o quê? Vida. Ele continua, você depois vai ler, versículo 7, 8,
Vocês vão ver, no versículo 9 ele fala assim, porque se o ministério da condenação foi glória, quando ele fala ministério da condenação, está falando de quê? Da lei. Vocês percebem que o texto aqui está tratando de lei e de graça. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Versículo 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, o que se desvanecia? A lei de Moisés. Moisés colocava até um véu. Colocava até um véu. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem que o que é permanente. O que é permanente hoje? Cristo em nós. Carla, não mais as ordenanças. Não mais fazer isso, fazer aquilo. Mas viver reinando em vida imperfeita é em Cristo que é o dono da justiça. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Nós estamos debaixo da cobertura de Deus, tá? José, ele era governador do Egito, as pessoas estavam debaixo da cobertura dele. Não passou nenhuma necessidade, não morreu ninguém de fome lá naquela época. Hoje, quem está acima de nós, só tem uma pessoa acima de nós. Nenhum homem está acima de nós, das nossas cabeças. Ninguém. Ele é o homem mais importante, mas ele não está acima das nossas cabeças. Quem está acima de nós? Deus, em Cristo. Deus está acima de nós, mas nenhum homem. Nós somos submissos a quem? A Deus. Toda a honra e toda a glória pertence a quem? A Deus. Pertence ao homem? Não. Podemos respeitar. Mas a honra e a glória é de Deus. Quem está acima de nós? Deus. Quem é o cabeça da igreja? Deus. Então é Ele que está acima de nós. Resumiu tudo, né? Romanos, vamos voltar para Romanos. Romanos 10, versículo 8, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante também aqui. Novamente o apóstolo Paulo está falando para a igreja dos romanos sobre a lei. A lei era uma influência terrível naquela época, meus irmãos. A lei matava. A lei estava nas igrejas. E Paulo levava o evangelho da graça e retirava a lei. E a lei sempre estava lá. Os irmãos sempre estavam debaixo da lei de Moisés. Estava cego debaixo da lei de Moisés. Aqui nesse capítulo 10, Paulo novamente fala para eles sobre Cristo e a lei. Aí quando fala aqui no versículo... Aí no versículo 4, Paulo fala assim para eles: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vocês percebem que a lei era o conflito que havia na cabeça dos irmãos lá na primeira era cristã? Os apóstolos, eles eram influenciados pela lei, Pedro, Tiago, João, pregadores da lei. Tiago, na primeira igreja lá de Jerusalém, o que ele fez com a igreja de Jerusalém? Lá tinha judeus, a maioria era judeus que vieram e toda a bagagem da lei. Paulo foi lá para ter comunhão. Parece que Paulo foi até escorraçado da igreja de Jerusalém. Nunca mais você vê escrito na Bíblia que Paulo escreveu para a igreja de Jerusalém. Paulo escreveu para Coríntios, para Roma, para a igreja de Éfeso, mas ele não escreveu para a igreja de Jerusalém. Parece que Paulo foi expulso da igreja de Jerusalém por causa dessa influência da lei que existia na época. Estava em todos os irmãos. E Paulo veio com esse ministério. Paulo foi arrebatado até o paraíso, até o terceiro céu, para receber o evangelho da graça e tirar essa lei fora e introduzir Cristo, introduzir a graça. Por isso que ele fala aqui no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas quando ele chega aqui no versículo 8, porém, que se diz? A palavra está perto de ti,
na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Então, quando você vai pregar o Evangelho, a palavra está onde? Na sua boca, dentro de ti. Não está falando aqui? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, quando saímos para pregar o Evangelho, essa palavra já está onde? Está dentro de nós. É só abrir a boca e falar. Vamos para Provérbios? Provérbios capítulo 1. Provérbios é o livro da sabedoria, né? Aqui não tinha evangelho ainda não, tá, irmãos? O evangelho, as boas novas, começou com Cristo. No Velho Testamento não tinha essa de pregar o evangelho, não. Não tinha evangelho. Provérbios 1, versículo 20 e 21. É interessante, vou esperar todos os irmãos achar para nós lermos juntos. Acharam, hein? Grita na rua a sabedoria, nas praças, levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades, profere suas palavras. Provérbios é o livro da sabedoria. Nós podemos pegar essa palavra sabedoria e trazer para os dias de hoje. É o evangelho que nós pregamos. Então, grita na rua a sabedoria. Grita na rua o quê? O evangelho. Não é que você vai chegar como louco na praça e gritar, não. Você vai falar para as pessoas, na rua, do evangelho. Nas praças, quando vamos pregar o evangelho, o que nós procuramos nas cidades? Praças. Não é, Renato? Praças. Lá tem mais pessoas. Centros comerciais, tem mais pessoas. Grita na rua a sabedoria, nas praças, aonde nós sempre vamos, levanta a voz, ou seja, fala do evangelho. Do alto dos muros clama, à entrada das portas, ou seja, bate de porta em porta, bate no portão, toca a campainha, toca o interfone. É o que está falando aqui. A entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Então, quando vamos numa saída coletiva para a pregação do evangelho, vamos para os centros comerciais, vamos para as praças, vamos tocar o interfone, vamos bater nos portões. Alguém vai bater a porta na nossa casa? Quantas vezes, né, Júlio? Quantas vezes alguém falou assim, não, a igreja, antigamente a igreja usava uma pastinha, né? Uma pastinha, tipo os testemunhas de Jeová. Nós éramos confundidos com o testemunho de Jeová. É testemunho de Jeová? Não, não é não. Ah, então se não é, tudo bem. Se não é, eu vou receber. Até que enfim foi mudando isso. Hoje nós carregamos mochilas, né? Parece que eles também mudaram a tática também, né? Não é mais pasta. Então é bater nas portas, falar nas praças. Esse é o nosso objetivo. Agora vamos lá para o livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Aqui Jesus estava falando para os judeus, para uma grande multidão, no monte, e ele passou a ensinar a essa multidão. E com ele estava, claro, os 12 discípulos, né? E no versículo 13 ele fala, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós somos o sal. Nós somos aquele que vai dar tempero na vida das pessoas. Você vai encontrar pessoas amarguradas, pessoas com depressão, pessoas com pânico, pessoas que vão falar, não, a vida para mim não tem sentido mais não, eu quero suicidar. Vai encontrar pessoas assim. Você vai levar o tempero. Esse tempero é quem? É Cristo.
Esse tempero é Cristo. Nós somos o sal da terra. Nós somos o sal para as pessoas. Levar o tempero para as pessoas. Temperar a vida delas com o Evangelho. Com Cristo. Dá o gosto, dá o sabor para a vida delas. Elas estão com a vida sem sabor, sem gosto. Você vai levar o sabor, o gosto, né, André? O sentido da vida novamente. Mas você só vai como? Se você sair dessas 4 paredes, meus irmãos. Se ficar dentro de 4 paredes, nós temos que sair e ir ao encontro das pessoas. Isso é cuidar de pessoas. Isso é apacentar as pessoas. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Ele fala, você é sal e agora vocês também são a luz do mundo. Você acende uma luz e coloca debaixo de uma mesa? Coloca, Grace. Não adianta. Se você acender uma luz e esconder ela, não vai adiantar. Ela não vai iluminar nada. Nós somos a luz. Mas se essa luz ficar só aqui dentro de 4 paredes, vai iluminar alguém? Não vai. Essa luz vai brilhar aqui, como está brilhando aqui nessa manhã. Mas essa luz que está brilhando aqui nessa manhã, tem que brilhar lá fora para as pessoas. É o que Jesus falou aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então vamos iluminar a vida das pessoas. Vamos temperar a vida das pessoas com o Evangelho, na pregação do Evangelho, cuidando de pessoas. E que eu falei, dupla missão, cuidar internamente, nós cuidando uns dos outros, e cuidar externamente, pregando o Evangelho, levando o Evangelho para as demais pessoas. Essa é a nossa vida, irmãos. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso foco. Amém? Jesus é o Senhor.